enxergar, deixa eu ver. Aí, tá aparecendo para vocês? Beleza, então. Como já foi apresentado, meu nome é Maiara, sou bióloga, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a contaminação ambiental por plástico. Mas antes da gente começar, eu queria fazer um exercício com vocês. Não precisa ligar o áudio nem nada, mas eu queria que vocês fizessem uma listinha mental de pelo menos 5 coisas de plástico que vocês enxergam ao redor de vocês agora. Para alguns vai ser um pouco fácil e outros vão ter alguma dificuldade para enxergar esses produtos plásticos. Isso por quê? Porque continuamente, no nosso dia a dia, a gente está sendo bombardeado por produtos plásticos. Muitas vezes a gente não percebe, porque às vezes eles estão muito mascarados nesses produtos. Por exemplo, vocês podem estar me assistindo agora da tela de um computador ou de um celular, e se você parar para pensar, algumas peças desse computador ou do celular são feitas de plástico. A gente sempre pensa em plástico nas embalagens, canudos, garrafas plásticas, mas na verdade eles podem estar nas nossas roupas, em alguns detalhes, como por exemplo um botão, os brinquedos, a grande maioria dos brinquedos são feitos de plástico. Os plásticos também podem estar presentes nos móveis, na indústria automotiva. Então, é um material que é muito utilizado na indústria hoje em dia. Mas, afinal, o que é o plástico, né? Ele é um material que, assim como a gasolina, é derivado do petróleo. Mas, logicamente, são processos diferentes que levam à produção do plástico e também da gasolina. Mas a matéria-prima é a mesma. Uma característica muito importante do plástico é que ele é altamente resistente. Isso confere uma característica muito interessante para alguns produtos, como, por exemplo, alguns carros antigamente, eles tinham muitas peças que eram um material muito pesado, e isso conferia um maior gasto de combustível, menor velocidade alcançada numa rodovia, por exemplo. Logicamente que tem outras questões, por exemplo, de motores, mas pensando no plástico utilizado, isso conferiu um baixo peso para os automóveis hoje em dia, porque se você parar para pensar, nos carros, o revestimento interno muitas vezes é produzido de plástico, algumas peças externas são feitas de plástico também, isso deixa o carro um pouco mais leve, aumentando a sua eficiência e também diminuindo o gasto de combustível. Outra característica muito importante do plástico é que ele pode ser um excelente isolante térmico. A gente pode ver isso no nosso dia a dia, se a gente abrir a nossa geladeira, por dentro, o revestimento da nossa geladeira é feito de plástico. Cooler, garrafa térmica, que às vezes a gente leva para a praia, eles são feitos de plástico. E não é somente porque são mais resistentes do que um isopor ou mais leves que algum outro material, é porque são excelentes isolantes térmicos. Todas essas características, elas conferem ao plástico uma grande versatilidade, por isso que ele é tão utilizado na indústria hoje em dia. Mas nem tudo são flores. O grande consumo de plástico e principalmente o descarte incorreto deles causam muitas desvantagens para nós e para o meio ambiente. Lembra que no slide passado eu falei que uma importância dos plásticos era que eles tinham alta resistência? Pois bem, uma das desvantagens é que eles são muito resistentes. Se eles forem descartados incorretamente no meio ambiente, eles persistem durante muito tempo. E isso é um problema, tanto ambiental como social. Eles podem ser facilitadores de doenças. Se um plástico descartado tiver na natureza, ele pode favorecer a reprodução do mosquito da dengue, por exemplo. E outros animais que também são facilitadores de doenças. Aqui agora eu vou falar uma experiência que eu tive. Uma vez eu estava na praia, encontrei uma garrafa d'água vinda da Polônia. Estava escrito no seu rótulo, feito na Polônia. E eu fiquei pensando, a probabilidade de um cidadão polonês ter trazido do seu país uma garrafa d'água e descartado ela naquela praia que eu estava aqui no Brasil, a probabilidade é muito baixa. Isso quer dizer o quê? Que essa garrafa d'água ela foi transportada da Polônia para o Brasil. Isso por meio da chuva, do vento, das correntes marítimas. Então, esse baixo peso confere uma facilidade no transporte desses materiais que são descartados incorretamente. Outra coisa é que os plásticos eles podem ser fragmentados. Isso é, eles podem perder alguns pedacinhos ao longo da sua vida e também alguns contaminantes eles podem se ligar na parede desse plástico, tanto do plástico grande quanto do plástico pequeno. E isso, os contaminantes, eles alcançam lugares que às vezes sozinhos eles não alcançariam e também em concentrações muito maiores.
daí causam vários problemas que a gente vai conversar mais para frente. Aqui tem um gráfico que eu queria mostrar para vocês, que mostra alguns materiais e o tempo médio de persistência desses materiais no meio ambiente. Um exemplo que eu vou dar aqui é da garrafa plástica. Aqui está mostrando um tempo médio de 450 anos de persistência desse material no meio ambiente. Se a gente pensar na cidade de Curitiba, ela tem 328 anos. Se, hipoteticamente, o primeiro morador de Curitiba tivesse tomado água em uma garrafinha d'água e descartado ela incorretamente no meio ambiente, essa garrafinha ainda existiria. Às vezes não no lugar que foi descartada, mas em outro lugar, porque a gente já viu que ele é facilmente transportado para outras regiões. Então, só para a gente ter uma noção do quanto tempo esses plásticos podem persistir no meio ambiente. E tudo começa onde? No descarte incorreto do lixo. Em Curitiba, a gente tem a coleta seletiva, que os caminhões passam recolhendo os materiais recicláveis, plástico, metal, papel, mas muitas pessoas ainda não têm o costume de separar esses lixos, né? Aí descartam o lixo orgânico com o lixo reciclável. E isso é um grande problema. Por quê? Esse lixo ele vai parar em lixões, em aterros sanitários, e isso causa um problema não apenas ambiental, mas também social, porque muitas pessoas moram nessas regiões próximas aos lixões. E a decomposição do lixo orgânico gera um líquido tóxico chamado de chorume. E, às vezes, esse lixo contaminado com o plástico pode afetar o solo, as plantações ao redor, os rios, as pessoas que moram ali perto. E, além disso, os plásticos, como a gente já viu, eles podem ser facilitadores de doenças. Aqui nessa imagem, a gente pode ver um urubu, que representa esses animais que podem ser vetores de doenças, mas podem ter ratos, baratas, outros insetos que são vetores de doenças, então causa um problema social, porque muitas pessoas moram ali perto e entram em contato com esses tipos de animais. Aqui nessa imagem ainda, a gente pode ver uma área verde. Isso quer dizer que alguns lixões, os aterros sanitários, eles podem estar próximos a áreas de florestas, de mata verde, e por conta da chuva, do vento, a chuva, quando ela cai em grande quantidade, principalmente, ela lava esse solo e chega numa região de rio, de córrego de água. E isso é um problema, porque quando chega no rio, ela vai acabar em algum lugar que às vezes a gente não tem essa noção. Mas, estando nos rios, os lixos podem causar uma série de problemas locais, como, por exemplo, nessa primeira imagem, o lixo está afetando o curso natural do rio, formando uma grande barreira, que isso pode afetar os animais, as pessoas que moram ali perto. Na segunda imagem ainda a gente pode ver garrafas plásticas descartadas, na terceira tem até um pneu descartado, outros tipos de lixo. Isso afeta a vegetação ao redor, os animais que vivem ali, que se reproduzem, e ainda se esse rio, se esse córrego d'água for importante para o abastecimento de uma cidade, por exemplo, vai afetar também a saúde das pessoas, se tornando um problema de saúde pública. E como a gente já sabe que tudo que chega no rio, ele vai acabar no mar, com a corrente do rio, as chuvas, o lixo ele vai seguindo esse percurso até chegar no mar. Mas antes ele passa por áreas muito importantes, como, por exemplo, na área de manguezais, que são áreas importantes para a manutenção da biodiversidade, são onde algumas espécies se reproduzem, outras que vivem 100% do seu ciclo de vida ali. Então, são áreas necessárias para o nosso meio ambiente. E aqui nessa imagem a gente pode ver muito lixo plástico preso nessas raízes, nessas vegetações, então causam problemas locais, mas a gente já viu que tem essa corrente que leva ela seguindo no estuário, e muitos estuários, eles podem ter regiões de porto, como, por exemplo, o Porto de Paranaguá, que é um dos maiores do Brasil, ele está presente no estuário, lá na região final do estuário, mas ainda assim em um estuário. A gente pode ver aqui que muito lixo plástico está sendo encontrado nessa região, associado com navios, e isso pode trazer contaminação tanto de lixo de outros países, mas também contaminação de metais pesados, por exemplo. E a gente já viu que os contaminantes podem se ligar nos plásticos,
e isso causa um problema muito maior. Agora, esses plásticos, alguns podem ficar retidos no estuário e outros, algumas correntes oceânicas levam eles para lugares muito longe daqui. Como, por exemplo, essa terceira imagem mostra uma ilha de plástico que fica lá no Pacífico. Ela acontece por quê? Ela é o encontro de várias correntes oceânicas que trazem diversos lixos de vários lugares do mundo. E essas ilhas oceânicas, elas são gigantescas. Se você procurar na internet uma imagem de drone, você vai se assustar com o tamanho dessas ilhas. Alguns pesquisadores até comparam com alguns estados dos Estados Unidos, outros países da Europa, da tamanha extensão que são essas ilhas de plástico. E esse lixo boiando na água ou às vezes no fundo do mar tem muitas consequências. A primeira delas, que está mostrada nessa imagem, é a consequência para a pesca. Esse lixo ele pode ficar preso no barco, afetando a pesca, e isso afeta também a economia do país, afeta a economia das famílias. Outro impacto também dos lixos são nas praias. Aqui a gente pode ver essa quantidade de lixo que está na areia da praia. Às vezes, esse lixo aqui não é devido à pessoa que foi passar suas férias no final de semana na praia e esqueceu de pegar o seu lixo que produziu. Às vezes, eles vêm de correntes marítimas que chegam nas praias e ficam depositados ali. Por isso que, se você olhar um pouquinho, você vai ver lixos de outros países muito longe daqui que vieram através das correntes para cá. Outra coisa também são os animais. Eles acabam sofrendo com esse descarte incorreto dos plásticos porque eles não conseguem diferenciar o que é um alimento e o que não é. Como, por exemplo, essa tartaruga. Aqui, ela engoliu um pedaço de linha de pesca, de rede de pesca. Isso provavelmente deixou ela engasgada, dificultou sua alimentação, a sua respiração, e muitas vezes esses encontros com os lixos acabam sendo fatais para os animais. Aqui, essa imagem dessa ave, ela está com um pacote de salgadinho, de bolacha, e ela vai acabar consumindo porque ela não consegue diferenciar o que é um alimento e o que não é. Outra coisa aqui são as redes de pesca, que às vezes são soltas no mar, às vezes sem querer, e às vezes intencionalmente pelos grandes barcos de pesca industrial, e acabam tendo consequência para os animais, como, por exemplo, esse pinguim que ficou enrolado numa rede de pesca. Esse aqui é uma baleia jubarte, que aconteceu em Santa Catarina esse ano, em julho, agosto desse ano. Uma baleia jubarte de cerca de 7 metros que ficou enrolada numa rede de pesca. Isso é um grande problema para os animais, porque afeta a natação, afeta a respiração, porque eles não conseguem subir para a superfície para poder respirar, dificulta a sua alimentação, fuga de predadores. Então, é um impacto grande que muitas vezes esses encontros são prejudiciais para esses animais, para toda a espécie também. Mas esse lixo grande que está boiando na superfície do mar, ele pode entrar em contato, ele fica em contato com o vento, com o sol, com a chuva, e esse desgaste vai tirando pequenos pedacinhos do plástico, que são chamados de microplástico. Esses, apesar de ser pequenos, eles causam um problema bem grande, porque eles são praticamente invisíveis na água. Nós, seres humanos que temos uma visão bem avançada, às vezes a gente não consegue enxergar porque ele fica invisível, fica ali na água, às vezes a água é um pouco mais escura e a gente não enxerga. Imagina os animais, né? Os peixes, outros animais que vivem no oceano, eles não conseguem diferenciar e acabam ingerindo. Esses microplásticos, eles podem ser produzidos pelas indústrias, como, por exemplo, e são chamados de microplásticos primários. Eles são utilizados em cosméticos, em sabonetes esfoliantes, em lava-roupas, aquelas microesferas que prometem a roupa mais limpa, provavelmente são microplásticos. Outra questão também são os microplásticos secundários, que são aqueles que a gente já conversou, dos plásticos maiores, que vão soltando pequenos pedacinhos e formam os microplásticos secundários. Aqui é uma representação de como o microplástico pode afetar a nossa cadeia alimentar. Aqui ele está representado por bolinhas amarelas, então ele está disponível aqui na água. Um peixinho, por exemplo, entra em contato com esse microplástico através da sua respiração, pelas brânquias, através da ingestão do alimento, pelo estômago, intestino, acabam indo para os músculos. E nós, seres humanos, a gente pode se alimentar dos peixes e de outros animais
do ambiente marinho. E a gente pode estar ingerindo plástico também, tanto dos animais que a gente consome, quanto da água que a gente consome. E essa discussão pode se tornar ainda pior se a gente pensar naqueles contaminantes que aproveitam esse plástico para se aderir à parede e alcançar locais que às vezes não alcançariam. E esses contaminantes podem ser medicamentos, fertilizantes, agrotóxicos, metais e alguns outros químicos industriais que são extremamente tóxicos. Quando eles entram em contato com o nosso organismo, por exemplo, eles podem afetar o rim, podem afetar o sangue, cérebro, podem afetar até os nossos hormônios. Então, é um grande problema que a gente está enfrentando, tanto pelo microplástico em si, quanto pela contaminação desses contaminantes oportunistas que se ligam nessas paredes dos plásticos. Tá? Agora, a gente já falou sobre as consequências do plástico, as causas, por que isso está acontecendo, mas a gente precisa falar o que a gente poderia mudar da nossa rotina, por exemplo, para poder mudar essa visão de plástico que a gente está tendo agora. Mas a gente já falou bastante de oceano, do quanto os oceanos são afetados pela poluição plástica, mas por que a gente está falando tanto de oceano? Se a gente pensar, eu moro em Curitiba, por exemplo, eu estou a quase 2 horas de uma cidade litorânea, estou a quase 2 horas do mar. O que o oceano vai afetar na minha vida, no meu dia a dia? Os oceanos, eles são extremamente importantes porque eles cobrem mais de 70% da superfície terrestre. Ou seja, tem mais água do que terra no planeta Terra. A grande maioria da água, ela é salgada. Mas a gente também pensa, eu não tomo água salgada, eu só tomo água doce. Mas a gente vai ver que os oceanos, as águas salgadas, são extremamente importantes para a nossa vida. A primeira delas é para o lazer. Quem aqui não gosta de ir para a praia no final de semana, curtir as férias? Algumas pessoas ainda praticam esportes na água, natação, mergulho. E a gente gosta de encontrar esse ambiente bem limpinho, sem muito lixo. A gente precisa cuidar desse meio ambiente para a gente ter esses momentos de lazer. Outra questão também são os transportes. E lembra que eu comentei que lá nos estuários tem os navios, os grandes portos? Pois são nos oceanos que ocorre esse transporte entre um país e outro. Isso é muito importante para a economia dos países, para a geração de renda também, que muitas pessoas trabalham em portos, trabalham nesses transportes, e acaba gerando renda e movimentando a economia mundial. Entrando nessa questão da renda, pensando nessas grandes empresas, elas geram bastante renda, mas se você for para algumas cidades litorâneas, como, por exemplo, Matinhos, Guaratuba, algumas comunidades tradicionais, são pescadores que vivem 100% do mar, que a sua renda é baseada 100% nos pescados que eles pescam ao longo do dia. E também a alimentação dessas famílias, muitas vezes, a grande maioria da fonte de proteínas vem do mar. E a gente, mesmo morando tão longe do oceano, a gente consome peixe, camarão, caranguejo, alga em sushi. Então, a gente tem também essa fonte de proteína vinda do oceano. Outra questão também muito importante é a produção de oxigênio. Quando a gente pensa de produção de oxigênio, a gente pensa nas grandes florestas, na Mata Atlântica, na Amazônia, e sim, elas produzem oxigênio. E elas são muito importantes não apenas por isso, elas regulam o clima, elas são importantes para o regime de chuvas, elas são importantes porque elas mantêm uma biodiversidade enorme e elas afetam não só o Brasil, não só a América do Sul, mas o mundo inteiro, como, por exemplo, é a Amazônia. Então, a gente precisa olhar esses ambientes com muito cuidado. Mas, com relação à produção de oxigênio, os oceanos são campeões. Isso se deve por quê? Por conta das algas que produzem o oxigênio, e a grande maioria do oxigênio que a gente respira, inclusive agora, se deve às algas marinhas lá do oceano. Então, a gente, mesmo morando tão longe do litoral, a gente deve muito a ele, e ele é muito importante para nós. Outra coisa também é na regulação do clima. No regime de chuvas, os oceanos eles não deixam a temperatura do planeta aumentar ou diminuir. Tem essa regulação da temperatura do regime de chuvas que também afeta, sim, a nossa vida.
E pensando nisso, em todas essas características importantes do oceano, a ONU criou a década do oceano, que vai de 2021 a 2030. E essa década do oceano nada mais é do que ações, planos, metas que envolvem países, governantes, ONGs, toda a população do planeta, para favorecer a saúde e a conservação dos oceanos, que são esses ambientes extremamente importantes para nós. E essa década do oceano, ela está dentro do objetivo 14 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também foram criados pela ONU. Esses objetivos são necessários para que, até 2030, a gente mude algumas ações nossas com relação à educação, com relação à erradicação da pobreza, da fome, igualdade de gênero e várias outras questões que são necessárias para o nosso desenvolvimento sustentável e para a gente continuar vivendo com qualidade no nosso planeta. Pensando no plástico, a gente pode reservar esses 3 objetivos aqui. O primeiro deles é o consumo e produção responsáveis, que é o quê? A gente ter noção do que nós estamos consumindo e as empresas também de produzindo esses plásticos ter essa consciência de que tudo que a gente consome, não existe o jogar fora. Quando a gente fala jogar o lixo fora, não existe o fora. A gente já viu que ele vai parar em algum lugar, que nesse caso é o oceano, são as grandes ilhas de plástico, ou eles podem voltar para nós na forma de contaminação. Então, a gente precisa ter essa consciência. E os plásticos, a gente já viu que afeta muito a vida na água. E afetando a vida na água, afeta a vida terrestre. A mesma coisa acontece ao contrário. Se os plásticos afetam a vida terrestre, eles vão afetar a vida na água. Vão afetar os animais, a água, o solo, e vão afetar a agricultura, por exemplo, pesca. Então, a economia também está baseada nessa questão da gente ter um olhar mais crítico com relação a essas questões. A minha mensagem com essa palestra não é falar para vocês pararem de usar o plástico totalmente, porque a gente já viu que é praticamente impossível. Muitas coisas do nosso dia a dia contêm plástico na sua composição, mesmo de forma mais escondida, eles estão presentes. Então, são 3 mensagens que eu gostaria de passar. A primeira delas, reduzir o consumo de plástico. A gente ter essa consciência de que embalagens plásticas, às vezes a gente compra um produto que é de plástico, ele vem embalado em um plástico e a gente coloca em uma sacolinha de plástico. A gente pode reduzir essa quantidade de lixo plástico que a gente produz. A sacolinha de mercado, a gente pode reduzir, utilizando uma sacola retornável, por exemplo, reutilizável. São essas ações que a gente pode reduzir o consumo. Outra coisa é reutilizar o plástico. Por exemplo, se a gente consome um produto que vem em pote plástico, a gente pode usar esse recipiente para guardar alguma coisa na cozinha de mantimento, guardar alguma coisa nossa, pessoal. Então, é reutilizar essas embalagens plásticas de acordo com o que for possível. Outra coisa também, que é muito importante, é a reciclagem. A gente precisa separar o nosso lixo orgânico do lixo reciclável. Separar o plástico, o metal, porque, além disso, além dessa questão ambiental que a gente já viu ao longo dessa apresentação, tem a questão social também. Muitas pessoas dependem da reciclagem como sua fonte de renda, como, por exemplo, em cooperativas, que necessitam que a gente separe certinho o nosso lixo para poder ser reciclado e também diminuir essa produção do plástico, né? A gente reciclando, a gente consegue reutilizar ele em outras formas na indústria e acaba melhorando essa questão ambiental do plástico que a gente já viu. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a comissão organizadora do evento, agradecer a todos que estão assistindo e agora eu estou aberta a perguntas. Muito obrigada. A gente que agradece, Maiara, pela excelente palestra que você nos proporcionou hoje. E fica, então, esse espaço aberto aí para quem tiver alguma pergunta, se quiser mandar no chat ou quiser levantar a mãozinha, abrir o vídeo para a gente conversar um pouco. Estamos à disposição, hein? Eu quero falar. Fique à vontade, professor. Ó, a palestra é super boa, parabéns pela sua fala, né? Mas é um problema totalmente atual. E o que eu queria saber é como fazer este problema
né? Chegar, como que as pessoas... Porque muita gente não tem noção da poluição causada pelo plástico, né? Muitas vezes a gente pensa, não, isso é super comentado hoje em dia, mas mesmo sendo muito comentado, às vezes é muito comentado no nosso meio. Por exemplo, vamos pegar essa feira de ciências, né? Quanto que ela abrange da nossa sociedade ou da nossa população? Vamos pensar só em Curitiba, né? Se nós sempre falarmos com os nossos pares, são pessoas que sabem o tanto quanto a gente da problemática do plástico, né? Não são estas pessoas que nós temos que atingir, né? A gente precisa atingir com esse conteúdo, com essa informação, as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Muitas vezes, mas tem notícia na TV. Às vezes, isso não chama atenção. A hora que chega essa notícia na TV, a pessoa muda de canal. Então, não é porque está na mídia que está alcançando a população, né? Aí, o que eu queria saber, Maiara, você tem alguma ideia de como fazer esse tipo de informação alcançar toda a sociedade, alcançar toda a população? Então, como o professor Luiz falou, é um problema que a gente está aí atualmente sendo bombardeado por essas informações e esses problemas também. Uma das ações que eu acho super importante que a gente está fazendo agora é essa feira de ciências, né? Conversar com os alunos, às vezes alguns pais, mães estão assistindo essas palestras, é interessante também eles terem essa noção, né, do que está acontecendo em relação à contaminação ambiental. Alguns trabalhos que eu dei uma olhada falavam sobre a década do oceano e também fizeram didático, falando da importância de falar isso nas escolas. Isso é muito importante realmente, porque eu acredito que lógico, a gente precisa fazer essas questões de educação ambiental, sensibilização das pessoas por meio alcançando a mídia, jornais, fazendo essas palestras em áreas, muitas vezes, por exemplo, de exatas, algumas coisas que às vezes as pessoas não têm essa noção ambiental. Mas eu acredito que é por meio das crianças, a gente vai a passinhos de formiguinha mudando essa questão, porque as crianças às vezes falam com os amiguinhos, falam com os vizinhos, com os pais, e essa cultura mesmo de diminuição do consumo de plástico, as suas consequências, isso vai caminhando ao longo das gerações, vão crescendo, e eu acredito que essa mudança, né, além das que já estão acontecendo, né, esses alcances midiáticos que a gente tem, mas eu acredito que a educação também seja um processo muito importante nisso. Obrigado. Eu também acho. Também acho que é o único caminho, é escola, né? E, principalmente, as crianças. Obrigado pela resposta. Obrigada, professor, pela pergunta. A conscientização ela tem que vir do berço, né? Ela precisa iniciar lá embaixo e tentar alcançar toda a sociedade de uma forma gradual aí, né? Talvez é um filho ali que fala para o pai, mas coloca o lixo no lugar certo, né? Porque a gente tem essa conscientização, né? Nem todos têm, mas que existe a coleta seletiva do lixo e tudo mais, mas mesmo assim você vê muitas famílias que ainda não distribuem corretamente o lixo. Isso agrava muito, né, a situação, né? Com certeza. Com certeza. E é em casa que a gente vai tendo essas discussões e disseminando esse conhecimento, né, essas ideias para as outras pessoas. E eu agradeço mais uma vez, parabenizo pela palestra, excelente palestra. Muito obrigada. Eu acho que essa palestra tinha que estar entrando também em outros meios, para ficar uma palestra fácil, compreensível e, na verdade, muito importante, né, para todos nós. E agradeço o apoio, principalmente para o professor, que sempre esteve apoiando a gente aí na Universidade Federal do Paraná, e toda a contribuição, né, toda a forma de ajuda que vocês proporcionaram para a gente hoje. E no mais, para quem está ainda na feira, a gente vai ter o encerramento daqui a pouquinho, meio-dia,
A votação ainda está aberta, vai ficar até o dia 28, o resultado sai no dia 30, então curtam ainda os trabalhos dos alunos, vão estar disponíveis ainda, e eu acredito que seja isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma informação, algum comentário? Então, acho que é isso. Em nome do colégio, eu agradeço mais uma vez, parabéns, agradeço o apoio. Obrigada. E que a gente tenha um excelente final de sábado aí, né? Verdade. E Muito vamos tirar obrigada, aquela foto pessoal. bonita nossa, né? Ah, Vamos fazer a foto. Claro, a foto é importantíssima. Então, quem puder abrir aí, que está nos assistindo, quiser abrir as suas câmeras, fica mais bonita a nossa foto. Esperar um pouquinho, ver se alguém abre. Eba, já temos mais um. Ó, Diego. Aí, Herman. Excelente. Então, 3, 2, aquele sorriso bem lindo. 3, 2, 1. Maravilha. Obrigadão, Maiara. obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigado, gente. Sucesso. Sábado para vocês. Valeu. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.